que se pode fazer para trazer a presença do novo? Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Vamos que vamos para mais um dia poderoso, mais uma live. Deus abençoe tremendamente a sua vida, mulher de Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Você que também está vendo a gravação dessa live. Vamos que vamos. Hoje o Senhor tem coisas preciosas para ministrar ao nosso coração. Ele só precisa de um disposto. É eu e você. Vamos estar dispostas, disponíveis para o Senhor. Glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor esse tempo, consagrar a Ele essa live, declarar-lhe toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Ele quer fazer de novo, por que não aqui, por que não agora, por que não em mim, por que não através de mim. Aleluia! Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nesta hora nós entramos em tua presença, em aliança contigo, adorando e bendizendo o teu santo nome, na beleza da tua santidade. Rendemos graça, Senhor, por mais um dia poderoso. Obrigada, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor nos faz mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Nós oramos a Ti nesta hora, consagrando esse tempo, dedicando a Ti, Senhor, as primeiras horas do nosso dia, como oferta de primícias no Teu altar. Nós somos as primícias dessa oferta, Senhor, e queremos entregar todo o nosso coração a Ti, entregar e consagrar nossa vida ao Senhor, Pai. Nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar essa live ao Senhor. Eu quero declarar, Pai amado, consagrado este lugar, Pai amado, onde eu estou. Eu consagro a Ti, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toda a rede do Wi-Fi, Senhor, e eu declaro agora consagrado ao Senhor Jesus. Eu agora impeço no poder e na autoridade do nome de Jesus todo tipo de interferência espiritual que porventura queira o inimigo colocar para que essa live não aconteça. Debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora amarradas, anuladas todas as forças do inimigo pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre esta live, eu declaro o sangue de Jesus sobre este lugar, eu declaro o sangue do Cordeiro sobre a casa desta mulher, eu declaro agora em nome de Jesus os anjos do Senhor cercando esse espaço como muralhas de fogo. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo que os anjos vão agora entrando em casa de cada mulher, na casa de cada mulher nesta hora, e fazendo uma varredura, limpando, purificando, queimando com o fogo do Espírito Santo tudo aquilo que é impedimento, tudo que é barreira, em nome de Jesus. Vai lançando por terra, Senhor. Envia os teus anjos agora dentro desse portal, Senhor, ó Pai Santo, para estar trazendo, Pai amado, tudo aquilo que é necessário para esse tempo. Deus, envia os teus anjos específicos, meu Senhor. Declaramos um novo dia, Pai, um novo tempo, um tempo de alegria, de renovo. Rendemos graças ao Senhor, pois Tu és bom, Pai, e a Tua alegria é a nossa força, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados, purifica nosso coração e nos santifica, Senhor. E nos renova, para que hoje nós possamos ser melhores do que ontem, meu Senhor. Para que nós possamos crescer, Pai, e continuar crescendo, Pai, na graça, na sabedoria do Eterno. Para a glória e para a honra do Teu nome. Eu consagro a Ti esse tempo e declaro, Senhor, consagrado essa live ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós agora nos apropriamos da armadura espiritual que o Senhor tem para nós. Colocamos, Senhor amado, em nome de Jesus, a armadura completa que nos traz proteção, livramento em todas as esferas. Guarda todas as pessoas da nossa família, protege tudo aquilo que leva o nosso nome, nos guarda e nos protege, Senhor. Põe um anjo, Pai querido, de guarda, Senhor amado, na porta da nossa boca, para que nós não venhamos falar coisas que não vêm do Senhor. Que sejamos instrumentos de justiça nas Tuas mãos, Senhor, e que a Tua justiça venha se revelar em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O fogo de Deus vai arder hoje, já está ardendo no meu e no seu coração, amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, mulher de Deus, bom dia, seja bem-vinda aqui, Val, Deus abençoe, Val Mendes. O Espírito de Deus ministra ao seu coração nesse dia. Seja muito bem-vinda. Já vi que você já está seguindo. Chegou hoje. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Seja muito bem-vinda. Sinta-se amada, acolhida aqui neste lugar. Glória a Deus. Joseni, seja bem-vinda. Paula Alcântara. Deus abençoe poderosamente. Andresa, Gilcélia, Érica, mulher de Deus. Vamos que vamos, porque aqui
Hoje, o Senhor ele vai ministrar uma porção nova da unção dele, da sua palavra, com amor pro seu coração. E você que está vendo esta gravação aí, sinta-se abraçada. Eu desejo que o fogo de Deus aqueça o seu coração, não apenas hoje, mas todos os dias. É necessário nós mantermos o nosso coração aquecido, e é o fogo do Espírito Santo que queima, que aquece o nosso coração. E para isso é necessário nós termos posicionamento, é necessário nós termos decisão e intencionalidade. Que o Espírito Santo de Deus ministre de maneira extraordinária e poderosa no seu coração. Deus, ele está aqui e ele está falando para nós. Aonde estão as separadas? Aonde estão as profetas, as profetisas de Deus? Aonde estão os nazireus desse tempo? Você é um nazireu de Deus. Oh, glória, lá vem Andresa, 7:7, é mistério de papai. É fogo do céu, glória a Deus. As confirmações do eterno, os fechamentos de ciclo, a perfeição e a justiça de Deus se estabelecendo, porque Deus, ele é justo. Aleluia, glória a Deus. E aonde estão os nazireus? É você, mulher? Você é um nazireu de Deus? Eu sou um nazireu de Deus. Que o Senhor levante os nazireus desse tempo, os homens e mulheres santificados para esse tempo, para a glória e para a honra do eterno. Dos seus filhos eu levantei profeta. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Impacta, Senhor, essa geração. Levanta, Senhor, essa geração. E começa aqui, Senhor. Começa na nossa casa, começa na nossa família, Senhor. Começa em nós para a glória do seu nome, Jesus. O selo de Deus vai vir sobre nós. Ele nos sela com a sua santificação, porque Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidadoso. E quando Deus ele nos chama para nos alinharmos com a sua justiça, é por zelo, é por amor. Ele nos sela com o fogo do Espírito, pelo zelo que Ele tem para conosco. Que privilégio, glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez esse fogo vai queimar no nosso coração. Deus abençoe você, minha amada. Compartilha a live aí, amadas. Compartilha, vamos. Clica no aviãozinho aí, compartilha. E Deus ele vai falar conosco de uma forma tremenda. Todos os dias o Senhor tem nos trazido uma mensagem poderosa. E eu creio que hoje não será diferente. Nós temos um propósito, temos uma missão. Eu estou aqui, estou viajando, aproveitando o tempo aqui de qualidade com o maridão. Mas o propósito não pode parar. A chama que arde no nosso coração perpassa qualquer tipo de situação. Então, nossa prioridade é o reino. Nossa prioridade é o coração do rei. Nós queremos essa intimidade, profundidade. Que chova hoje a justiça do Senhor nessa live, em nome de Jesus. Que esse seja um tempo, que hoje seja o dia em que nazireus vão se levantar aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, amadas. Hoje nós vamos falar exatamente sobre fome de justiça. Então hoje vamos refletir sobre quando o espírito precisa ser nutrido tanto quanto o corpo. Porque é muito comum que nós acabemos entrando em um desequilíbrio. Tem pessoas que acabam forçando a barra, né? No sentido de alimentar mais o corpo, cuidar mais do corpo e esquece do espírito. Por outro lado, tem aquelas mulheres que oram, jejuam, fazem, acontece, mas se esquecem também de nutrir o corpo. E nós estamos em um detox espiritual, e a proposta do nosso detox esse mês, que diga-se de passagem já está pertinho de encerrar, né? A proposta é que nós estejamos fazendo um detox na cozinha. A cozinha, ela fala de alimentação física, emocional, espiritual e também financeira. Então o Senhor está nos chamando para um processo de libertação, de purificação. Porque o que é que um detox faz? Purifica, arranca de dentro para fora e tira a impureza. Então hoje vamos falar, dentro desse contexto aqui, sobre justiça. Nós precisamos ser famintas pela justiça de Deus. E o desafio de hoje é o quê? Eu quero que você tire um momento do seu dia para alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, independentemente de você estar aqui nessa live
Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica usando de recursos que o Senhor nos dá como algo para nos dar suporte, para pegarmos aquilo como amuleto. Não, Deus está chamando você para uma intimidade no secreto. Você precisa buscar Ele no secreto. Aonde é o seu secreto? O seu secreto é no seu quarto, o seu secreto é na sua sala, no seu sofá, num cantinho da sala, o seu secreto é no banheiro, não importa onde seja. Se você puder ter um local na sua casa para você estabelecer como seu secreto, será a bênção do céu. Mas aonde você estabelecer, você vai estabelecer e você vai ter presença de Deus. Então quando a gente vai nos envolvendo nos diversos ambientes, nós precisamos estabelecer um altar ao Senhor. Então aqui, por exemplo, eu já consagrei um local para ser o altar onde eu vou buscar a presença do Senhor. Lógico que nós podemos e devemos buscar a presença do Senhor em todo e qualquer lugar. Mas imagina só o coração de Deus vendo assim, olha, houve uma dedicação, houve uma intenção. Então esse lugar aqui é o cantinho onde nós vamos ter um relacionamento mais íntimo. Então é sobre isso aí. Não importa aonde você pode levantar esse altar. Se você pode e deve, então faça isso, tá? Hoje o versículo-chave está lá no livro de Mateus. O capítulo é o 5 e o versículo é o 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nós estamos falando de comer e de beber. Então você vai ver que justiça, ela vem de uma fome e de uma sede. Então vem de uma necessidade completa de nutrição. E aí olha só o que é que Jesus completa dizendo, porque estes serão fartos. Glória a Deus. Então vamos lá, que eu quero falar sobre essa fome, né? Primeiro eu vou falar sobre essa fome. É uma fome que o mundo não pode saciar. E eu sei que você conhece, que você sente essa fome. Fato é que você está aqui. Então hoje Deus, Ele quer nos ensinar sobre esse tipo de fome que perpassa a fome física, porque ela é uma fome espiritual. É uma fome em que você sente o desejo, mas você não sabe de onde vem, você não tem uma materialização, porque quando você está com fome no físico, você sente o estômago roncar, você sente fraqueza. Então, fisicamente, não tem talvez uma manifestação, mas a sua alma, ela grita, porque ela tem uma fome que não pode ser saciada por comida, por dinheiro e por reconhecimento. E que, inclusive, quando você pega e não identifica qual é essa fome para você alimentar com a comida certa, o que vai acontecer? A sua alma vai ficar desgovernada. E uma alma desgovernada, ela vai entrar em diversos problemas. Por quê? Porque é a alma que faz, inclusive, a mulher comer em excesso, comer o que não deve e por aí vai, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para você, já para nós iniciarmos aqui, é: o que é que você tem alimentado dentro de você? Você tem alimentado o seu espírito ou você tem alimentado a sua carne? Olha só, porque aqui vai falar sobre justiça própria e sobre justiça de Deus. Então, quando nós falamos aqui de nutrição espiritual, emocional, e física e financeira, como é a proposta do nosso mês, nós estamos falando de uma cozinha interior. Então, veja bem, a cozinha interior, nós podemos dizer que é o quê? Que é o lugar onde nós recebemos, onde nós processamos e escolhemos aquilo que nos alimenta. E o Senhor falo para nós aqui ministrado com grande poder. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre essa cozinha interior. O que é que você tem colocado nessa mesa? Glória a Deus. Shalom, shalom, Flávia, Deus abençoe, seja bem-vinda, Branca, em nome de Jesus. Joseane, sejam todas bem-vindas. Leonícia, seja bem-vinda. Júlia Silva, Cássia, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Então vamos lá, aqui no Detox Espiritual, nós temos aprendido que a cozinha representa nutrição física, emocional, espiritual e também financeira. Você vai ver que uma está ligada à outra. Só que nós precisamos entender uma coisa: se a nossa alma ela estiver se alimentando de injustiça, de amargura, com uma sede de vingança, acaba que toda a vida ela é contaminada.
O maior foco de atenção aqui precisa ser para a alma. E a alma fala de quê? Dos centros da vontade, das vontades, dos desejos, das emoções, fala dos traumas, fala das experiências de vida. Então é a alma que tem que ter você tem que ter bastante atenção com a sua alma. Por isso que é necessário você estar rendendo a sua alma ao Senhor, e por vezes é necessário você dizer, ó, silencia aí, alma, porque você, muito agitada, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E por aí vai. Então, assim como alimentos estragados acabam contaminando o corpo, pensamentos, sentimentos contaminados acabam por destruir sua mente, suas emoções e também suas finanças. A base toda aqui está na mente. Por isso que a Bíblia diz que para nós renovarmos a nossa mente. Então, presta bem atenção aqui, porque tudo que você vai ver no mundo físico vai se configurar no mundo espiritual, e Deus ele vai te dando instruções. Por quê? Pensamentos, sentimentos, muitas vezes eles são inconscientes. Como assim? Um pensamento que você não sabe que existe? Pois bem, esse pensamento inconsciente, embora ele não se manifeste, ele causa estragos na sua alma. Então, nós precisamos ter discernimento no Senhor. Então, vamos lá. Porque o Senhor ele quer hoje limpar a nossa cozinha interior, e eu vou falar aqui bem direta sobre aquilo que o Senhor ele quer fazer em você. Primeiro eu quero fazer aqui um paralelo entre fome de justiça própria e fome de justiça de Deus. Porque veja bem, a fome de justiça própria, ela nasce exatamente de uma ferida da alma. E como é que se chama essa ferida? É a ferida da injustiça. Já está dizendo, né? É uma ferida. O que é contra a injustiça? Que é contrário à injustiça? A justiça é a injustiça, né? O que é contrário à justiça é a injustiça. Então, mulheres, por exemplo, que foram traídas, mulheres que foram abandonadas, que foram humilhadas, que foram injustiçadas na infância, no casamento, no trabalho, na igreja, e agora sentem, por exemplo, que precisa fazer justiça com as próprias mãos. Então, são mulheres que estão exatamente afetadas por essa ferida emocional, que é a ferida da injustiça. E nós temos que ter aqui um discernimento, porque, olha, a pior coisa que acontece é quando você está diante de uma situação que você não consegue detectar, ou seja, as pessoas de fora veem e você que está dentro não consegue. Por quê? Muitas vezes você está movida por um pensamento inconsciente, onde aconteceu uma experiência em algum momento que você não se lembra pela sua idade, ou porque a sua mente ela preferiu ocultar essa informação para que você não sofresse mais, para preservar você, porque o nosso cérebro ele é extremamente inteligente, ou até mesmo porque a ferida foi tão grande que mesmo acontecendo na fase adulta, você até tentou se proteger, e para se proteger você não fala do assunto, mas lá dentro tem algo latente. E muitas vezes a religião ela entra como uma camada para esconder aquela dor. Quando na verdade não é para ser escondida, é para ser exposta. Porque toda a ferida que ela tá lá, por mais que ela esteja escondida, uma hora ela vai explodir. Uma hora ela vai aparecer um sintoma. Então nós temos que ficar bastante atentas aí a essas questões, tá? Principalmente você que passou por situações de injustiça, onde você de falar sente um desconforto, então já tem um sinal aqui para você estar olhando para essa área. Agora, o que acontece quando nós nos alimentamos da fome da justiça própria? Olha só, nós vivemos na carne e no espírito, e aqui é onde está a tragédia. Lá em Romanos 12, versículo 19, fala sobre isso, sobre nós escolhermos viver no espírito. Então é o nosso espírito que tem que estar ativado no Espírito Santo de Deus. Quando nós não estamos com o nosso espírito ativado no Espírito Santo, a nossa carne ela fica descontrolada, porque quem está no governo é a alma. Então a alma ela precisa estar debaixo do governo do seu espírito, o seu espírito ligado, conectado ao Espírito Santo de Deus. Automaticamente a alma também estará conectada ao Espírito Santo. E se não estiver conectado ao Espírito Santo, vai estar conectada com qual espíritos? Espírito de injustiça, espíritos imundos, porque tudo que é contrário a Deus vem de onde? A Bíblia diz que só existem dois caminhos, né? Então, quando nós não estamos alimentadas na fome da justiça de Deus, e sim na justiça própria, nós nos tornamos juízes das nossas próprias causas. Nós cobramos de Deus respostas que Ele não nos prometeu.
E aí achamos que Deus, ele é injusto. Então tem que ter bastante sensibilidade. E acabamos nos tornando refém da dor do passado. E com isso, o que acontece? O futuro fica bloqueado. Então quando você fica refém da dor, você fica presa no passado, o futuro não consegue existir, não aparece. Por quê? Porque você ficou lá. Então é necessário fazer todas essas análises aqui. É interessante que nós entendamos que justiça de Deus não é vingança. Às vezes a gente pensa que a justiça de Deus é porque Deus é um vingativo, ele vai fazer acontecer. Aparece com essa resposta, mas na verdade a justiça de Deus é fruto das nossas escolhas. A justiça de Deus, ela vai falar a respeito da sua santidade, a respeito do seu caráter, do caráter de Deus, né? Estou falando de Deus, a justiça é dele. Então, entenda, o que é melhor, é o caráter de Deus ou o seu? Quem que precisa de ter um caráter transformado, é você ou é Deus? Então é muito importante nós trazermos aqui essas reflexões, porque justiça de Deus é igual ao resultado da soma das escolhas pessoais e coletivas. Então, a justiça de Deus, ela vem sobre um povo, por causa do pecado de um povo. A justiça pessoal, ela vem também a partir do pecado de alguém. Quando Deus ele aplica a sua justiça por causa de alguém que pecou, acaba que, pelo contexto em que a pessoa está inserida em uma comunidade, uma coletividade, uma família, a família acaba sofrendo consequências. Então, pare para pensar. Quando o pai peca, muitas vezes o homem, né? Vamos pensar que um homem na relação cometeu um pecado, vamos dizer, cometeu um adultério. Toda a família acaba sofrendo. Então, o adultério foi o ato de injustiça que ele pecou, né? Foi o pecado. Então, foi uma obra de injustiça. Ele traiu uma pessoa. Então, a pessoa traída, a mulher traída, acaba recebendo essa ferida como uma injustiça, mas isso não é justo. Eu faço tanto por ele, anos dedicados a esse casamento, e aí aquela mulher já entra em uma ferida. Olha só, o homem que pecou, mas afetou a mulher e consequentemente vai afetar os filhos e pode vir até a uma destruição familiar. Quantas famílias já se perderam por causa de um ato de um homem? Por quantas famílias já se perderam por causa de um ato pecaminoso de uma mulher? Então percebe que as nossas escolhas interferem na coletividade. Os nossos pecados pessoais interferem na coletividade, no que diz respeito ao nosso país. A justiça de Deus vem sobre o nosso país, vem sobre a nossa família, vem sobre a igreja por causa dos nossos pecados pessoais também. Então, se todas nós fizermos uma análise e tivermos uma mudança nessa área, imagina só o quanto que acontece a mudança. É por isso que o chamado do Senhor sempre é para o arrependimento, para a confissão e o abandono do pecado. Porque se dentro de uma família todo mundo entende que precisa da sua contribuição em termos de arrependimento, de confessar, de abandonar o pecado, essa família ela é santificada por fruto das escolhas das pessoas de entregarem suas vidas ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Glória a Deus. Então, quem tem fome de justiça precisa se alimentar da justiça de Deus e não da própria justiça, né? Veja só, essa fome de justiça é a vontade de fazer as coisas corretamente. Então, a pessoa está com fome de justiça e age com base na sua ferida de injustiça, não faz sentido, né? A justiça de Deus não vai se revelar. Então vamos lá, a cozinha e o processo de cura. Vamos falar um pouco sobre esse processo de nutrição para a alma, para o espírito e para o corpo. Por quê? Porque assim como o alimento errado adoece o corpo, a nutrição errada na alma também adoece não apenas a alma, mas adoece o espírito. Olha só, Deus ele está nos chamando para um tempo de alinhamento. Eu estou sempre falando isso aí. E esse alinhamento, ele é tricotômico também. Espiritual, emocional e físico. É nas três esferas. Então, o que acontece quando nós permitimos que Deus, ele governe a nossa cozinha interior? Primeiro, a nutrição física. Por quê? Porque o nosso corpo responde melhor e temos mais disposição. Aí você vai ver que lá no fundo, quem é o responsável?
Vamos lá. A nutrição emocional, porque as nossas emoções entram em um equilíbrio. Nós, por exemplo, não ficamos escravas das nossas próprias emoções, principalmente da nossa própria ansiedade de querer fazer justiça com as próprias mãos. E a nutrição espiritual, que é a base aqui, que é porque a nossa fé cresce, aprendemos a confiar em Deus, na justiça de Deus, que nós transmitimos uma mensagem para a nossa alma, e a nossa alma transmite uma mensagem para o nosso corpo, para as nossas atitudes, e consequentemente entra a nutrição financeira. Por quê? Porque ficamos livres da escassez. Por quê? Porque passamos a obedecer os princípios do Senhor, porque o Espírito Santo se comunicou no nosso espírito. Então é muito forte isso aqui. Então veja bem, dentro de um contexto aí do ciclo do tempo de Deus, nós estamos entendendo, né, nós já sabemos, e nós estamos vivendo um tempo de serviço e de análises. Essas lives servem para isso, para ajudar você a fazer análises na sua vida. Então hoje eu quero que você analise a sua cozinha interior, dentro desse contexto aí como nós estamos falando. Por quê? A Bíblia diz que há um tempo de plantar, há um tempo também de colher, há um tempo para cada coisa na nossa vida. Então tem hora de comer e tem hora também para não comer. Tem hora que a gente tem que ouvir e tem hora que a gente tem que ficar calado, tem hora que a gente tem que falar, né? Tem a hora que você vai ouvir, você fica calado. A hora que você vai falar, então você também precisa aguçar a sua audição, mas a hora de falar, o foco tá dando na fala. Então, existe tempo para todas as coisas. Às vezes, você tá até correta, mas porque você não pratica a justiça do tempo de Deus, na questão de agora não é hora de falar, é hora de ouvir. Então, você acaba perdendo a sua razão em diversas situações por causa disso. Então, se você quer a justiça de Deus, você precisa esperar o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de Deus. E como é que a gente conhece, identifica o tempo de Deus? É na prática. É colocando a ação em cima daquilo que você vai aprendendo. E aqui nós estamos aprendendo isso aos poucos, né? Então veja bem. Vou falar aqui um pouco sobre essa ferida de injustiça, que é tipo quando o passado ainda está alimentando a vida da mulher. Por quê? Muitas mulheres sofreram humilhação, traição, abandono, abuso, injustiça, desonra e tantas feridas emocionais. Então, o que é que essa mulher tem feito com essa dor? Essa é a pergunta para você, porque talvez você seja uma dessas mulheres aqui, que sofreu humilhação, que foi traída, que foi abusada, que foi rejeitada, que foi desonrada, que foi injustiçada. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: o que é que você tem feito com essa dor? Você tem levado essa dor para a cruz ou você está se alimentando dessa dor? Porque aqui há um grande perigo. Porque é uma armadilha do inimigo. Ele cria uma estratégia que ele faz a pessoa ficar na dor e retroalimentando aquela dor. Então, na proporção que você vai se alimentando, você cresce. Então, o alimento ele tem esse poder de trazer nutrição. Agora, quando esse alimento ele não é um alimento com base na justiça de Deus, como é que vai ter esse crescimento? Lógico que não é um crescimento na justiça de Deus, né? Então, veja bem, a ferida da injustiça gera desejo de vingança, dificuldade de confiar em Deus. Muitos relacionamentos com Deus estão afetados, né, entre mulheres e Deus, afetados por conta da ferida da injustiça. Então, entra aqui também a dificuldade de perdoar e o bloqueio na vida emocional e financeira, que foi alguma das coisas que eu trouxe aqui como consequência de quando você fica alimentando a sua ferida. Agora eu quero te dar uma notícia muito boa. Deus, ele quer te curar. E ele está nos trazendo nesse tempo para você fazer essa reflexão. Olha só o que é que o Senhor fala lá em Salmo 145, verso 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. E ele é bondoso em tudo o que ele faz. Além da justiça dele, ele é bondoso. Então a gente às vezes pensa na justiça de Deus como um ato vingativo. Mas a bondade de Deus, as misericórdias do Senhor são maiores do que as maldições. Porque a maldição vem da boca de Deus como uma forma de você pagar pela sua escolha, pela sua atitude. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela perpassa até 1000 gerações, né? Aqui é apenas uma forma simbólica de falar. Então, a cura começa quando? Quando você troca a fome da justiça própria pela fome de Deus.
E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai alimentar essa fome? Como é que você vai ter desejo? Primeiro, você tem que pedir para você ter fome de Deus. Você precisa passar por um processo de cura para que você possa se alimentar da fonte certa. Então, como é que você passa por esse processo? É fácil. É simples também. Fácil talvez não seja tanto, mas é simples. Olha só. Primeiro você precisa identificar a sua ferida. E aí você precisa confessar a sua fome de justiça própria. Então, quando você entra em um contexto que você quer fazer justiça própria, por exemplo, na vida financeira, você vai querer fazer as coisas do seu jeito. Por exemplo, você passou por muita situação difícil na infância e aí você diz, não, agora eu não vou passar. E com esse pensamento você esquece de viver os princípios do Senhor e aí você quer fazer justiça própria, justiça com as suas próprias mãos, porque eu não vou passar por aquela fome, por aquela dificuldade, por aquela escassez. Aí você pensa que está tendo um ato bom, é legal, aparentemente é legal, mas a pergunta que fica essa justiça, ela está embasada em uma mudança de comportamento, em alinhamento com a palavra de Deus? Porque se não for, a injustiça ela só vai crescer, porque você está alimentando uma injustiça que você viveu na sua infância, por exemplo, relacionado aí ao financeiro. Então você precisa identificar e confessar sua fome de justiça própria, pedir ao Senhor para confiar, para Ele te ensinar a você confiar nele e orar, jejuar, pedindo para Deus tirar o desejo de resolver as coisas do seu jeito, discernir pela palavra. Você precisa discernir pela palavra o tempo de Deus. Aí você tem que investir em conhecimento, você tem que se aprofundar, tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus e parar de se alimentar do passado. A Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é o quê? Santificação. A justiça de Deus é viver uma vida plena, reta, de acordo com os princípios do Senhor. Porque todas as coisas, inclusive citadas lá no capítulo de Mateus 6, é importante você ler completo, para que você entenda que essas coisas vão ser acrescentadas a partir do momento que você viver uma vida de santidade. Não é porque você ora uma vez ou outra, não. É porque você entende viver os princípios da palavra. Tudo o que você precisa, você não vai precisar se descabelar. O Senhor, Ele conhece suas necessidades. Aí quando entra a justiça de Deus, quando eu começo a aplicar os princípios da palavra de Deus, eu começo a viver de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, acontece que vai vir consequentemente a justiça de Deus, porque eu plantei. O princípio básico é esse aqui. Agora nós sabemos que existe uma guerra espiritual. São ataques malignos para quê? Para que a justiça de Deus não prevaleça, para que nós continuemos no pecado e a maldição por conta dos nossos pecados se sobressai na nossa vida. Então esse é um tempo em que nós estamos vivendo debaixo do ataque do príncipe da Pérsia, nós já sabemos disso aí. Esse príncipe da Pérsia, ele é representado aí pelo trono de Aquário, dentro da questão do zodíaco, né, do horóscopo. Então, ele se opõe, ele sempre vai fazer barreira. O propósito do maligno é essa aqui. É esse, né? Aqui nós estamos falando de potestades. Então, a influência do maligno é exatamente se opor à justiça de Deus. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai procurar colocar distorção da verdade. Ele vai fazer parecer que Deus é injusto, para você pensar nisso. Ele vai trazer inversão de valores, né? Onde o errado parece certo e o certo parece errado. Você consegue identificar essas coisas no mundo? Olha só. Vai trazer também sentimento de merecimento. Aqui já é o contrário, não é um sentimento de desmerecimento, é um sentimento de merecimento. É como se a pessoa dissesse assim, ó, Deus, eu quero agora, tem que ser assim, do meu jeito e tal e tal. Então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então comece a identificar se tem pessoas, inclusive, que estão aí na sua vida feridas pela injustiça, né? Então ore para que o Senhor livre você desses ataques que tentam afastar você da justiça do Eterno. E aí eu já quero trazer aqui para você, né? Porque nossas lives esses dias eu vou fazer bem rápido, porque eu preciso aproveitar aqui o tempo, aproveitar o tempo de qualidade. Na final de contas eu
sair um pouco da rotina para aproveitar um pouco, curtir um pouco o casamento. Eu vim aqui dar uma pincelada, glória a Deus. Então o que é que você vai fazer? Você precisa se alimentar da palavra. Então hoje é um dia que eu desafio você, para você se alimentar, principalmente você que está tendo dificuldade de ler a Bíblia. Gente, seja intencional. Ontem eu ensinei para vocês algumas formas de vocês atrelarem um hábito chamando o outro. Você quer estabelecer o hábito de ler a Bíblia? Então você seja intencional nisso, crie estratégias. Ore ao Senhor e vá testando estratégias, porque você precisa parar de se alimentar da dor da injustiça. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, ela vai te trazer toda a justiça. Então, ore ao Senhor, peça para que o Senhor santifique a sua vida, a sua mente e suas emoções. Dedique um momento do seu dia para se alimentar. Então, aproveite aí, você recebeu essa injeção de ânimo agora, quando a live encerrar, vá lá e entre no seu quarto, pegue um momento, peça ao Senhor uma palavra, leia pelo menos um capítulo. Um capítulo é muito. Eu estou querendo estabelecer, ok, leia um versículo. Você está querendo estabelecer o hábito? Leia um versículo, mas não deixe de ler. Seja intencional, porque o inimigo está querendo nos destruir. Amém, amadas? Eu já vou partir aqui para o encerramento. Vamos orar. Deus é fiel e poderoso. Que Deus abençoe vocês tremendamente, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta hora, em Teu nome, Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor. Nós queremos, Deus, Te agradecer por esta live, Jesus. Obrigada, meu Senhor, porque nós sabemos que foi o Teu Espírito que nos conduziu a essa compreensão de uma forma mais profunda sobre a fome da injustiça, Senhor. A fome da justiça. Pai, eu Te peço nesta hora, meu Pai amado, que o Senhor venha nos mostrar a necessidade diária de nos alimentarmos, Senhor, constantemente, Pai, espiritualmente, Pai amado, da Tua palavra, assim como fisicamente nós nos alimentamos, meu Pai. Senhor, nós recebemos a Tua palavra hoje como um alimento para nossa alma e declaramos agora, Senhor, que nós, como mulheres sábias e posicionadas, nós estamos sendo fortalecidas, meu Pai, na mente, no corpo, no espírito, para que nós possamos ter também um bom posicionamento, Pai, sobre a nutrição financeira, Pai. Que a Tua justiça reine nas nossas vidas, Senhor. Não apenas, meu Senhor amado, Pai querido, em nós, mas que através de nós, Senhor, a Tua justiça venha ser revelada, Pai. Nós não queremos, Senhor, que a nossa justiça sobressaia. Nós queremos, Pai Santo, que a nossa injustiça caia por terra e a Tua justiça prevaleça, Pai, nas nossas casas, nas nossas vidas, porque a Tua justiça, ela é perfeita, ela nunca falha, Pai. A Tua palavra diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E hoje, Pai, eu quero declarar agora, Pai, que a fome que temos não é da nossa própria vontade, mas é pela Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Pai Santo, nos alimentar da Tua vontade. Deus, eu oro declarando agora que cada mulher que esteve aqui, Pai, que ela venha aprender a descansar no Teu tempo, Senhor, e que ela venha aprender a confiar que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor prometeu no tempo certo, porque o Teu tempo é bom, perfeito e Ele é agradável. Pai, nós nos vestimos agora com toda a Tua armadura para este dia, conforme a Tua palavra, Pai Santo. Nós colocamos o capacete da salvação, meu Senhor, sobre as nossas mentes agora, em nome de Jesus, para que nenhum pensamento de injustiça, de vingança, de autossuficiência venha dominar o nosso coração. Nós tomamos também a espada do Espírito, que é a Tua palavra, porque nós precisamos guerrear contra toda a mentira, meu Senhor, que o inimigo lança, Pai, para nos convencer de que nós precisamos lutar com as nossas próprias forças, em um tempo, Pai querido, em que ele tem persuadido o mundo, Senhor. Ele tem plantado e ele tem semeado, meu Pai, a injustiça através de tantas práticas que colocam, Pai amado, a mulher em um lugar pelo qual ela não foi escolhida nem separada para tal. Meu Pai, eu destrono agora todo o altar maligno que veio através do feminismo, que alcançou, Pai, as nossas mentes, as nossas casas, a nossa cultura e nos fez, Pai, mulheres que querem fazer justiça com suas próprias mãos. Nós nos arrependemos nesta hora, Pai, e confessamos, Pai, a Ti, pedindo ajuda para que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós possamos avançar segundo a Tua palavra, de acordo, Pai querido, a mulher virtuosa. Deus, nesta hora nós erguemos o escudo da fé e esse escudo apaga todo dardo inflamado
amado, do maligno, impedindo, Senhor, que nós sejamos guiadas pelas nossas próprias emoções feridas de um tempo, meu Pai, que nós passamos, meu Senhor, por atos de injustiça. Nesta hora nós nos cobrimos com o cinturão da verdade, e esse cinturão nos faz rejeitar toda a distorção que o inimigo tenta lançar contra nós, principalmente sobre a tua justiça, meu Deus. Nós calçamos também os nossos pés, porque nós queremos avançar, Pai, anunciar as boas novas de tudo que nós temos aprendido aqui, para que nós possamos caminhar seguras e confiantes, sem ansiedade, sem pressa, mas confiando no teu tempo perfeito, meu Senhor. Nós quebramos agora todo laço de injustiça que tem aprisionado, Pai Santo, as nossas almas pela fé. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, como intercessora, como mulher de Deus, eu venho agora, Pai amado, usando a autoridade do nome de Jesus Cristo, para quebrar agora todo laço de injustiça que tem aprisionado a alma, a mente de qualquer mulher que está aqui presente nesta live, assim como aquelas que estão vendo a gravação. Deus, eu declaro agora que toda amargura, toda vingança, toda raiva, toda autossuficiência e todo desejo de resolver as coisas do seu próprio jeito, eu declaro agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, que está sendo quebrado agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai Santo e Eterno, eu peço também, Pai querido, a tua proteção, o teu discernimento sobre aquilo que nós comemos, sobre aquilo que nós bebemos, porque sabemos, Pai amado, que há estratégias do nosso adversário para nos enfraquecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, assim como, Pai amado, financeiramente. Eu oro agora declarando, Pai Santo, a tua palavra, Senhor. Nós comeremos, Pai Santo, nós beberemos, Senhor, ou faremos qualquer coisa conforme a tua vontade para glorificar o teu nome, Senhor. Deus, que os nossos hábitos alimentares, que as nossas escolhas financeiras, Senhor, e até mesmo a forma como nós nutrimos o nosso corpo, espírito e alma, Pai Santo, que sejam consagrados a Ti nesse dia. Nós consagramos agora, Pai, eu declaro agora em nome de Jesus, que todo alimento que foi consagrado, Pai, ao mal, todo alimento que vem contaminado, influenciado por crenças e ideologias fora do teu padrão, da tua vontade, toda obra de feitiçaria, todo engano por meio da comida, eu declaro agora anulada agora, em nome de Jesus, cancelada, em nome de Jesus, que nenhuma mulher aqui, Pai, seja vítima de estratégias malignas, através de uma alimentação, através de uma água contaminada, não, Senhor, mas que todas nós venhamos estar vigilantes, orando ao Senhor sobre aquilo que nós devemos, que nós podemos levar à nossa boca. Pai Santo, a tua palavra diz que o Senhor tem planos de bem para nós, Senhor, planos de paz. O Senhor não tem plano de morte, o Senhor tem plano de prosperidade, o Senhor não tem plano de destruição, Senhor. O Senhor tem plano de nos dar, Pai amado, fruto e fruto de esperança. Eu declaro agora, Pai Santo, que o nosso futuro está protegido, está seguro, porque está debaixo das tuas asas, Senhor. Que todas as mulheres, Senhor, que estão aqui, Pai, possam hoje ser fortalecidas, curadas e alinhadas com a tua vontade, Pai. Ó Deus, que a tua justiça seja estabelecida, Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada área que essa mulher precisa de uma intervenção direta do Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque esta manhã, Pai, é uma manhã de transformação. Eu quero decretar em nome de Jesus que nós não sairíamos desta live da mesma forma como nós entramos, porque o Senhor está nos guiando, Senhor, dentro da tua justiça, para nós alinharmos a nossa vida contigo. Deus, traz à memória os pecados que precisam ser confessados. Deus, dá força a essa mulher, Pai querido, para que ela possa se render, Senhor, confessar, deixar, abandonar esses pecados para a glória do teu santo nome. E assim eu oro, Pai, apresentando essa live ao Senhor, pedindo a Ti, Pai, receba essa live como ato de justiça, Senhor. Ó Pai, eu te peço perdão por toda a injustiça que eu pratiquei com as minhas próprias mãos, Senhor. Toda a injustiça que eu já pratiquei com a minha boca, com os meus olhos, Senhor, com os meus sentidos. Eu peço ao Senhor perdão e ofereço a Ti esta live, Senhor, como sacrifício, Pai, como renúncia de toda injustiça praticada por mim. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a Tua justiça sobre a minha vida, sobre a vida de cada mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Glória a Deus. Amadas, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Compartilhe essa live depois, quando eu postar a gravação. Compartilha e convide outras mulheres também para participar do nosso detox, tá? Já estamos aí encerrando o mês, já viramos um próximo mês dentro do calendário gregoriano, né? E precisamos de continuar, nós não vamos desistir, vamos perseverar em nome de Jesus. E ó, o Detox VIP espera você, hein? Vamos lá,
Vamos fazer nossas escolhas para que a justiça de Deus se estabeleça. Um grande beijo no coração de vocês, um abraço. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Shalom, shalom.